Rádio Cidade, Jornal Tribuna das Cidades, estamos aqui no Espaço Cultural Gilberto Martins, aqui em Cruz Alta, Rio Grande do Sul. E hoje estamos aqui porque vamos conversar com Patrícia Afonso, ela que é coordenadora do escritório estadual do Ministério da Cultura do Brasil. E ela está em agenda aqui em Cruz Alta e também pela região com visitas e agendas muito importantes na área da cultura. Então, Patrícia, uma boa tarde para você, obrigado por falar comigo. Eu quero primeiro te perguntar como que foi a recepção aqui em Cruz Alta, você esteve a agenda, né, tanto em Cruz Alta como na região, esteve com a professora Elizabeth Dornelles também, circulando pela cidade, como que foi? Uma boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar conversando aqui com a Rádio Cidade, com o Jornal Tribuna. Está sendo uma felicidade para nós vir aqui representar o Ministério da Cultura na 46ª Coxilha Nativista, que teve abertura ontem, né, e aproveitando essa nossa vinda aqui na cidade, a gente atendeu também um pedido, né, da professora Elizabeth Dornelles, também do nosso agente territorial Matheus, né, que trabalha aqui nessa região, em aproveitar, né, essa nossa vinda aqui, fazer um diálogo com a comunidade cultural aqui da cidade para aproximar, conversar um pouco mais sobre as políticas públicas que o Ministério da Cultura vem executando. E eu te pergunto o objetivo desta visita, né, que vai ter essa roda de conversa aqui na noite desta sexta-feira. Sim, hoje eu estou muito feliz, né, de primeiro estar conhecendo esse espaço aqui, que é uma referência em Cruz Alta, que é um ponto de cultura Gilberto Martins, desculpa se eu falei errado aqui, mas acho que é Gilberto Martins, sim. Esse ponto de cultura, ele faz parte, né, de uma política, a nossa política nacional Aldir Blanc, Cultura Viva, que reconhece os coletivos e entidades que já fazem um trabalho de base comunitária, cultural nos seus territórios. E a partir da Política Nacional Aldir Blanc, nós ampliamos, né, bastante esse reconhecimento de pontos de cultura aqui na cidade. E Cruz Alta hoje atualmente já tem 8 pontos de cultura, né, que estão pré-certificados a partir dos editais da Política Nacional Aldir Blanc, que a Secretaria de Cultura da cidade está implementando, e hoje o objetivo é a gente conhecer, né, essa nova rede de pontos de cultura que se constitui aqui em Cruz Alta, né, e que essa rede possa se fortalecer e trabalhar, né, coletivamente aqui no território. A atuação, ela não pode ser isolada, esses pontos de cultura ficam muito mais interessantes quando eles trabalham coletivamente. Então, hoje a ideia é a gente conhecer esses pontos que estão sendo pré-certificados, né, pelos editais aqui da cidade, e poder ouvir um pouco deles também, assim, as demandas, né, o trabalho, o que eles vêm desenvolvendo, e o que o Ministério da Cultura pode também contribuir ainda mais, né, para o fortalecimento dessa nossa política. Patrícia, vamos, para quem assim é leigo, não está muito envolvido nessa questão, o que são esses pontos de cultura? Explica pra gente. Tá bom. Os pontos de cultura é uma política nacional que já tem 20 anos, 21 anos completou, né, esse ano. Ela é uma política que reconhece entidades da sociedade civil que já fazem um trabalho de base comunitária nos seus territórios, implementando ações culturais, oficinas, são espaços, são coletivos, são escolas de samba, são quilombos, são esses territórios que já desenvolvem um trabalho. O que a Política Nacional Cultura Viva faz? Ela certifica, ela reconhece aquele coletivo, né, e certifica ele. A partir do momento que ele é um ponto de cultura certificado, ele passa a ingressar à rede nacional de pontos de cultura, né? Até 2023 nós tínhamos 5.000 pontos de cultura no Brasil, atualmente nós temos 15.000 pontos de cultura, né, reconhecidos, muito pelo fortalecimento também desses editais que a gente vem implementando da Política Nacional Aldir Blanc. Então, os pontos de cultura são esses locais, né, muitas vezes com pouca visibilidade, com pouco investimento também, mas que eles já cumprem um papel muito importante para o Estado, né, estando no seu território e fomentando as artes, as linguagens culturais, né, e trazendo, agregando, assim, nas suas comunidades, todos os saberes, né, e conhecimentos que aquele território tem.
Então, a ideia da certificação é para reconhecer, né, esse espaço e fortalecer essa rede, mas é uma política essencialmente feita e tem uma grande autonomia pela sociedade civil. O Estado, ele entra apenas como um reconhecimento, né, e com um fomento, para que ele desenvolva cada vez mais aquele seu trabalho. Patrícia, eu quero te perguntar sobre a questão dos... Vamos para a parte dos editais. Assim, algumas pessoas não sabem, né, como que acessam os editais, às vezes acompanham alguma coisa referente nas redes sociais das prefeituras, das regiões. Como que os artistas podem acessar esses editais, tanto do Aldir Blanc, a Cultura Viva, enfim, entre outros, como que eles podem acessar para daí ter essas oportunidades? Isso. Nós estamos agora já executando o segundo ciclo da Política Nacional de Blanc, que é um ciclo que vai ter 4 repasses para o município. Felizmente, nós agora estamos num momento em que as 497 cidades do Rio Grande do Sul aderiram à nossa Política Nacional de Blanc. Esse recurso, ele é um recurso que é repassado fundo a fundo. Quando ele chega aqui em Cruz Alta, a Secretaria da Cultura, junto com o Conselho Municipal de Cultura, faz um debate e define em que linhas de editais e que serão contemplados nesses editais, né? A partir desse momento, a gente publica, nós temos um novo marco regulatório do fomento, que facilita muito e também tira esse problema, né, que as pessoas acham que edital é uma coisa muito inacessível, que não é para o meu coletivo, meu fazer cultural, eu não vou conseguir desenvolver um projeto e apresentar um projeto no edital, vai conseguir sim, porque os editais, eles estão bastante simplificados, né, os editais são simples, onde o produtor cultural, o coletivo, a entidade, o artista vai apresentar uma ideia, né, vai apresentar um objetivo, né, um projeto para ser desenvolvido, e ele vai participar de uma seleção, né. Então, esses editais, eles geralmente são publicados no site da Prefeitura Municipal. Nós hoje também temos um site nacional chamado CultBR, que traz uma transparência sobre a implementação desses editais, essas políticas, né, todos os recursos, onde o cidadão pode acompanhar lá o que Cruz Alta recebeu, quais são os editais que vão ser abertos aqui, quais são as oportunidades que eu posso me inscrever e participar. Então, e ao mesmo tempo, né, a gente tem também os nossos agentes territoriais que fazem também um trabalho de formação com esses agentes que muitas vezes não têm essa experiência de escrever um projeto para o edital, né, então pode ser um elemento a mais facilitador, né, o nosso comitê também estadual de cultura, para formar aquele agente, para ele ajudar, auxiliar, né, a escrever um projeto e disputar esse recurso, e eu quero deixar essa mensagem, né, para os artistas, para os trabalhadores da arte e da cultura de Cruz Alta, que eles se apropriem, né, dessas políticas, desses recursos, e que eles saibam que esses recursos são para eles, sim, que é para eles apresentar a sua obra, o seu trabalho que eles vêm desenvolvendo, e isso, claro, passa por uma seleção, né, com pessoas qualificadas que fazem uma seleção do seu projeto, e poder depois também que esse projeto chegue, né, na comunidade, né, dar visibilidade para esse trabalho. Que bacana, Patrícia. Quero te perguntar qual o papel da cultura no desenvolvimento do município? Nossa, então, ontem até, inclusive, vivendo ali a Coxilha, né, pensando assim, Cruz Alta, né, uma cidade que daqui a pouco vai fazer aniversário agora em agosto, né, uma cidade que é uma cidade mãe de muitas cidades, né, tem todo um trabalho cultural, que é a cidade do Érico Veríssimo, né, a cidade que tem um trabalho também com a cultura missioneira, que tem um trabalho com a cultura regional, que desenvolve um festival que é um dos mais fortes aqui do Rio Grande do Sul e mais antigos, né, em funcionamento. Então a importância, ela é enorme, né, ela é gigantesca, ela realmente traz, né, essa diversidade cultural e regional que os nossos artistas aqui dessa região produzem, fazem com que Cruz Alta seja, né, esse celeiro, né, de artistas, muitos talentos, né, que a gente, ontem no festival me emocionei muito, né, assistindo os artistas apresentando, defendendo suas canções, suas composições, né, então eu entendo, assim, que além disso, do valor simbólico, do valor estético, do valor cidadão, ele tem também, a cultura tem um valor de desenvolvimento econômico muito importante para Cruz Alta, né, Cruz Alta, que é uma cidade que tem, né, a sua matriz econômica, mas ela tem também uma riqueza, que é essa riqueza cultural, que é produzida aqui.
E atualmente, né, hoje no Brasil, a cultura é o segundo maior PIB do Brasil, gerando trabalho, renda, oportunidade, né? Então, sempre quando a gente fala em cultura, a gente tem que pensar também nesse papel de desenvolvimento econômico, né? Quanto que gera, por exemplo, o carnaval, que é o segundo maior carnaval do Brasil, é feito aqui do Rio Grande do Sul, aqui, ou o primeiro, não sei, né? Não sei qualificar, assim, né? Só sei que o carnaval daqui é uma expressão fortíssima, né? E traz um desenvolvimento, além de turístico, além de cultural, econômico para a cidade. Então tem esse valor também econômico. Era isso, nessa parte que eu ia te perguntar, você, né, já conhecia ou já tinha ouvido falar alguma vez da Coxilha Nativista, que aqui em Cruz Alta, como você viu, tá na sua 46ª edição dos festivais mais, assim, longos e ininterruptos aqui do estado do Rio Grande do Sul, e o outro assunto também era o carnaval, né, que carnaval, se eu não me engano, é a segunda ou é a terceira maior festa do estado, né, são duas culturas aqui em Cruz Alta que são muito grandes, assim, nessa forma cultural. Eu já sabia, já conhecia, né, a Coxilha, sempre já acompanhei a Coxilha assim pelo YouTube, sabe? Ser aquela fã mesmo de participar, de ficar lá no YouTube assistindo, vendo as composições, né? Mas vir aqui e ver assim presencialmente é muito diferente também, né? E amplia muito mais assim os horizontes, né? E eu acho que o Ministério da Cultura fez todo esse esforço também, né? Viemos para cá delegados pela nossa ministra Margarete Menezes, nosso secretário executivo Márcio Tavares, que pediu para que a representação regional do Ministério da Cultura estivesse aqui para valorizar o que vocês produzem, né, na Coxilha, os artistas, os trabalhadores da área da cultura, e também o carnaval, né, eu já não vim ainda, mas quero vir, já estou comprometida em vir no próximo carnaval aqui para assistir essa beleza, mas também já acompanho pelo YouTube, e sei, né, que Cruz Alta tem uma importância cultural imensurável assim para a região e para o estado do Rio Grande do Sul. Bom, vamos retomar aqui, antes de encaminharmos para o final, vamos retomar aqui do que o público pode esperar desses que vão vir aqui na roda de conversa hoje à noite, nessa sexta de noite, o que esse público pode esperar do conteúdo que você vai passar para a gente? Olha, primeiro que é uma conversa aberta e flanco uma roda, né, onde que a gente vai conhecer, vai muito mais ouvir também, acolher, saber a realidade, conhecer a realidade de cada ponto de cultura, aqui, o que ele desenvolve, né, e a gente poder ser talvez, esse facilitador, né, que contribua para que esses pontos de cultura aqui se articulem enquanto rede, se fortaleçam, né, e que a gente poder passar também a importância que essa política tem, né, central dentro do Ministério da Cultura para o desenvolvimento das políticas de base comunitária, que a gente possa, né, fortalecer esses pontos de cultura. Eu acho que, primeiramente, assim, o que a gente veio não é tanto assim, é para falar um pouco, mas é para ouvir, sabe, para conhecer a realidade mesmo. Por que esses pontos foram selecionados? Quais são a história desse ponto? O que esses pontos podem trabalhar um com o outro, né? Como que eles estão agora encarando esse novo momento depois de certificados, né, pela Política Nacional de Urbano, quais são as perspectivas, né? Uhum. E num ano em que a gente também teve uma teia, né, uma teia nacional de pontos de cultura, e que a gente traz também esses debates que foram feitos nacionais, né, para passar aqui para o território, né, para conversar com eles. Mas é um diálogo, assim, onde que a gente possa falar das oportunidades, mas também ouvir o que eles fazem e poder ser um facilitador, né, um construtor dessa rede municipal de pontos de cultura. Tá certo, então. Para finalizar aqui nossa conversa, né, falando de várias perguntas, vários assuntos, eu vou deixar o espaço aberto para as considerações finais de alguma coisa, de algum ponto importante que eu não tenha te perguntado e você queira passar para a nossa audiência. Sabemos que a Rádio Cidade, o Jornal Tribuna da Cidade vai tanto para as redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, também para o nosso jornal impresso. Então, deixo esse espaço para as considerações finais e te agradeço por falar comigo. Eu que agradeço por esse espaço, é muito importante ter esses espaços que a gente possa, quando vem no território, né, conversar com os agentes culturais, com a Secretaria Municipal de Cultura. Estive ontem, né, com a secretária Xana, tive um bom diálogo com ela,
Quero parabenizar aqui a Secretaria de Cultura também pela implementação das políticas públicas que eles vêm fazendo aqui no território, né? Quero agradecer aqui ao Espaço Gilberto Martins, esse ponto de cultura que está hoje acolhendo todos os pontos de cultura, ao nosso agente territorial, Matheus, né, que tem também desenvolvido um trabalho interessante nas 10 cidades aqui da região, né? E quero agradecer esse espaço aqui de acolhida, né? Dizer que o Ministério da Cultura tá junto, né? Que é um papel nosso, enquanto escritório, estar próximo dos territórios, né? Fazer com que essa implementação do nosso Sistema Nacional de Cultura se fortaleça cada vez mais em um ano que a gente está também regulamentando o nosso marco regulatório. Então, Cruz Alta tem uma importância muito grande, né? É uma cidade que ajuda a impulsionar as outras cidades vizinhas aqui, né, em tudo que ela faz, né? E eu acho que eu quero simplesmente assim agradecer, né, por esse espaço e dizer que quero vir muitas vezes aqui, né, acompanhar o que vocês estão fazendo e aprender também com vocês, colher e poder divulgar, né, dar visibilidade para o que vocês fazem aqui no território, para o estado do Rio Grande do Sul e para o Brasil. Então, esse novo tempo que a gente está vivendo para a cultura, esse tempo de fortalecimento dos nossos agentes culturais, nossos artistas, e dizer que o Ministério da Cultura está junto e agradece muito pela acolhida aqui em Cruz Alta. Tá certo, então. Muito obrigado, Patrícia Afonso, ela que é coordenadora do Escritório Estadual do Ministério da Cultura do Governo do Brasil. Muito obrigado por falar comigo. Daniel Paus para a Rádio Cidade e também para o jornal Tribuna das Cidades.